Eu vou trabalhar, eu tenho que conhecer um pouco do que é o conflito. Eu não preciso ser um expert no conflito, mas eu preciso conhecer um pouco. E voltando aqui, os filósofos é quem tinham seus pensamentos legitimados pela classe científica, e esse pensamento era reproduzido através do Estado até a sociedade e as famílias. Como até 100 anos atrás, o mundo vivia com muitas guerras, os países, eles, ora perdiam poder porque eram invadidos, ora ganhavam poder porque invadiam outros. Todos sabem aqui das colonizações que a velha Europa, a partir da navegação, ela introduziu no mundo, na África e nas Américas. E foi em nome da paz, foi em nome de ter a paz com o seu país, dar prosperidade a seu povo, que eles invadiam os outros povos. E aí o Immanuel Kant, filósofo que até hoje é muito respeitado e muito estudado, perguntava a ele, Kant, o que é paz? Ele respondia sem titubear, a ausência de guerra e de preparação de guerra ofensiva entre estados. Por que a paz era pensada assim, em 1750? E até aquela época, até 100 anos atrás, a paz era a ausência de guerra. Hoje, essa ausência de guerra é considerada o conceito de paz negativa. Paz negativa hoje é a ausência de guerra. Paz no sentido global, antigamente, a paz era o conceito global de ausência de guerra e de preparação para a guerra. Atualmente, o conceito majoritário que se tem é que a paz é a ausência de guerra e de violência. Por que a violência entrou nesse conceito? Por uma simples razão. Os países começaram a formar blocos econômicos, blocos políticos, e houve a corrida armamentista, a corrida política também para legitimar uma determinada bandeira democrática ou uma determinada bandeira mais autoritária, para que os países tivessem força para que mantivessem a autonomia e a paz. E a violência, ela passou a ser tema importante, trazido pela filosofia, pela sociologia. Por quê? Porque começaram a olhar para as situações dentro dos países e dentro das comunidades. E a violência passou a justificar o conceito de paz dentro dos países. No teu estado, no teu estado, no teu bairro, na tua rua, no teu quarteirão e na tua comunidade. Essa violência que nós falamos hoje. E hoje esse conceito está muito mais apurado. A violência física, a violência psicológica e a violência estrutural. Aquela violência estrutural é aquela que você não identifica quem está cometendo o ato violento, mas você identifica quem está sofrendo a violência. Por exemplo, com grupos como negros, como GLPT, por exemplo, como minorias. É o que chama violência estrutural. Pessoas mais pobres, moradores de rua, mendigos. Galton, que foi um dos primeiros que levou o conflito e a paz para ser estudado em sala de aula, em nível acadêmico, ele passou a trazer um conceito de paz ligado à visão sistêmica. Lembra que eu falei lá no começo da pensamento holístico, integrar o homem aos animais e à natureza? A visão sistêmica é essa. Vários sistemas se formam e esses sistemas integrados, eles vão promover em um certo momento a paz e em outro certo momento vão promover a teoria. Daqui a pouco eu vou falar da teoria geral, teoria geral dos sistemas, trazido da biologia, que vai legitimar o pensamento de muitas pessoas hoje. E o Galton dizia que é um conceito aplicado aos sistemas intra- e interpessoal
Intrapessoal é eu comigo mesmo, como eu me sinto, como eu sinto meu corpo. Interpessoal, como eu me relaciono com o outro, com você, com a família, relações afetivas, no clube social, na igreja, no trabalho, com o cliente. Intrasocial e intersocial, que são as interações entre as classes sociais. E global, que são sistemas maiores. São sistemas maiores. Então, perceba que esse conceito de paz e o trabalho feito na reflexão sobre o conflito, ele já ganha uma conotação sistêmica. Eu olhar para o Rogério aqui, o Rogério está muito ofegante, está agressivo. No pensamento cartesiano, no pensamento linear, o Rogério tem que ser submetido a uma investigação, um inquérito, e no inquérito vamos ver a autoria e materialidade do crime. Vamos olhar para o direito positivado no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, nas leis extravagantes, na Constituição, e ele vai ter o devido processo legal e vai ser condenado. Essa é a visão linear e cartesiana que nós praticamos hoje no direito, nós, operadores do direito. É aí que eu queria chegar, gente. Nós olhamos para a pessoa, nós não olhamos para o sistema que influencia aquela pessoa. Vou dar um exemplo agora que o direito da criança está refletindo hoje. Os defensores públicos, eu pesquisando, eu descobri, eles estão sendo orientados em um caso de violência contra a criança, que tenham um olhar sistêmico para o cuidador, a cuidadora, a mãe responsável, o pai responsável, a família adotante, o parente que cuida daquela criança, para ele também responder por ações ou omissões. Essa é uma visão sistêmica, gente. Imagine aqui, na população que está no CASA, aqui no Piauí, em atividade de ressocialização, em medidas cautelares, no regime semiaberto ou fechado. Se você for olhar para a visão cartesiana, ele merece ser condenado pelo ato que ele praticou. Simples assim. Na visão sistêmica, a Defensoria Pública, não, eu quero ver como é que ele era tratado em casa, como foi, como é. E aí entra no direito de família e no direito da criança a investigação psicossocial, que é um avanço, que é importante. No direito penal tem isso também. E isso é importante porque ele dá uma visão sistêmica ao conflito. Galtung, já falei aqui, a ausência de violência. E novos elementos, quando se fala em violência, entraram no conceito de paz, que é justiça, igualdade e a não opressão. E aí a justiça tem tudo a ver com a nossa atividade, né, gente? Quantas vezes você liga a televisão, ou você está lá na sua delegacia, você está lá no seu local de trabalho, e uma mãe, um pai entra e diz, eu quero justiça, porque eu sofri uma violência, eu quero justiça. É essa justiça aqui do conceito de paz que eles estão atrás. Infelizmente, o acesso à justiça ele foi passado de uma maneira muito limitada para todos nós, quando do advindo da Constituição de 1988, em que a justiça foi às ruas dizer, nós garantimos o acesso à justiça. E aquele enunciado mais amplo, aquele enunciado com a visão sistêmica, ele perdeu força e perdeu popularidade. E as pessoas passaram a achar que o acesso à justiça é garantido com gratuidade, se eu não tenho dinheiro, ou se o processo é muito caro, as custas são muito caras, e eu posso ajuizar uma ação. Se eu tenho um defensor público à minha disposição, isso aí está garantindo o meu acesso à justiça. O conceito de acesso à justiça é muito mais amplo, gente. É a pessoa poder, ela mesma, discutir as razões e os motivos, discutir as dores que vem sofrendo com o conflito,
juntamente com os operadores do direito e juntamente com outra parte também. Essa é a justiça global, é a justiça sistêmica. A igualdade, nós sabemos, os conceitos mais comuns que são dados de igualdade, tratar os iguais de maneira igual, e a não opressão, que foi muito falada na época do regime militar, que as forças policiais, elas, muitos inconscientemente, usavam da opressão porque entendia que era o correto para que a paz se estabelecesse na época. Porque diziam que os comunistas iam comer criancinhas vivas, que os outros diziam que os Estados Unidos iam dominar o país. E aí, com esse discurso radical de um lado e do outro, as forças policiais, eu entrei em 87, ainda tive resquício disso, greve, tinha muitas greves que eram encerradas. Bora para a porta daquele banco ali, não quero ninguém lá. Na porta daquela empresa, ninguém lá na porta. Depois, aqui devagarzinho, com a interpretação da Constituição e com os sindicatos fortes, essas atividades passaram a ser acompanhadas e passaram a ser aceitas até pelo sistema de polícia, sistema de segurança e a própria sociedade. Norberto Bobbio, que foi um jurista já do século passado, muito famoso, ele dizia o seguinte, que essa discussão ideológica, ela tira o conceito da paz, porque a paz ela é pura. Eu não posso colocar no conceito de paz esses elementos de justiça, igualdade e opressão. Mas era o posicionamento que ele chamava a atenção para que a paz deveria ser blindada com um conceito puro, que era a ausência de guerra. E aqui a violência já era um conceito que a sociologia moderna colocava para dar um teor mais político às camadas, envolvendo e chamando as camadas sociais para a discussão ideológica. E a paz negativa, não guerra, já dito aqui. Paz positiva, justiça, igualdade, não opressão, é contínuo. Por que a justiça, igualdade e não opressão é contínua? Porque ela flutua. Ora mais justiça, ora menos justiça. Ora mais igualdade, ora menos igualdade. E a paz e a guerra são diferentes. Ou você está em guerra, ou você está em paz. Adam Curley, que também foi um dos que, junto com Galton, levou para a academia o estudo sobre o conflito e sobre a paz, ele traz mais uma abordagem mais humanizada. O que é paz? Relações pacíficas entre indivíduos ou grupos em condições de poder conseguir, ou seja, os antagônicos ou os grupos antagônicos juntos iam conseguir objetivos que não poderiam alcançar separadamente. Pelo menos não criar obstáculo mutuamente. Ele lançou esse conceito na academia de paz positiva. E esse conceito de paz positiva, ele tomou força. Por que vocês acham que a mediação ela se popularizou nos Estados Unidos há muito tempo atrás, na Europa também, e aqui no Brasil chegou com muita força 20 anos atrás? É justamente em nome da paz positiva. Opa, tem um conflito? Tem. Tá certo você? Tô. Você também? Eu acho que eu tô certo. Pois vamos sentar os dois e vamos ver quais são os pontos positivos. Então, gente, esse conceito ele é importante para que a gente possa fazer uma reflexão das nossas atividades de polícia. Vou contar um segredo para vocês. Quando eu entrei na Polícia Militar, eu me achava um bom filho e eu queria ser um bom policial militar. E lá na Academia de Polícia Militar da Bahia, não, ser um bom policial militar é cumprir o regulamento, hierarquia e disciplina e cumprir a Constituição, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, não faltar serviço, ter camaradagem com os outros e não exagerar na bebida e na violência, que o inciso 111 do regulamento disciplinar era bem taxativo. Embriaguez em serviço, o que era muito comum. Policial estressado ali, o happy hour,
no fim da noite, quando é jovem, daqui a pouco, 10 anos, 15 anos depois, está com vício. Por quê? Questões da primeira infância mal não elaboradas de uma forma saudável. E aí o vício que é, eu vou beber para compensar a minha dor. Inconscientemente. Quantas pessoas aí tomam todas e dizem, eu tomo todas porque eu posso, porque eu pago com meu dinheiro, eu trabalho, eu sou homem e me faz bem. Muitas vezes, inconscientemente, é um vício que vem lá da infância. E aí veio um movimento importante no mundo ocidental, que foi a cultura da paz, o movimento pela cultura da paz. O ponto-chave é a transformação de uma competição violência em cooperação. Gente, todo conflito, ele tem pontos negativos e positivos. O problema é enxergar. Por quê? Porque desde criança a gente aprendeu que o conflito é negativo, ele é ruim. Vocês querem um exemplo? Um exemplo bem simples. Dois irmãos pequenos, duas crianças estão no quarto brincando e eles estão com um brinquedo. E eles começam a disputar aquele brinquedo. Não, eu vou brincar, não sou eu, sou eu, sou eu. E aí eles começam a gritar. Aí o pai ouve, a mãe ouve, o avô, o responsável por ele, ouve. Abre a porta e solta logo um grito. Parem com isso. E aí, não estou dizendo que é geral, né, gente? Estou dizendo que na minha geração, a maioria era assim. Pai manda e filho obedece. E tem muita gente que pensa assim também, e eu acho correto que pensem assim, porque foi como aprenderam. E aí, pare com isso. E aí, criança ali, alarga ali o brinquedo. Eita, vou apanhar, vou ficar de castigo. Cometeram um crime, estavam brigando. E vão ser castigados. E aí o castigo era ficar no quarto, ou ficar no joelho, ou não ir jogar bola. Outros entravam era no cinturão mesmo. Outra na palmatória. Gente, eu escondia a palmatória lá em casa. E aí não via, minha mãe não via a palmatória e vinha com a sandália havaiana. Eu achava bom porque a havaiana era mais macia, não soltam as tiras e não tem cheiro, né? E aí eu conseguia sair dessa. Mas essa ideia judaico-cristã de que você tem que ser punido com o castigo, ela vem para o direito penal. Não preciso ensinar nada para ninguém aqui, que todo mundo já sabe. É concursado, passou no concurso, outros estão estudando, estão afiados. É esse. Errou, encarceramento, vai para a prisão, e aí você vai pagar com a sua prisão. O crime vai ser esse. E aí, dentro da pessoa, aí vem lá aquela história terapêutica que eu falava. A pessoa cometeu o crime porque primeiro aprendeu lá na infância que brigar é feio, mas a emoção, a raiva, o eu posso, ou ele aprendeu que papai disse se eu apanhasse na rua, eu apanhava em casa também, ele na rua ele não vai deixar essa crença barata, não. Ele vai mesmo para cima, porque se eu aprendi que se eu apanhar na rua, eu apanho em casa. E aí, as emoções de raiva, de culpa, de medo, de sentimento de injustiça, adquiridas em problemas elaborados na infância, elas acontecem no dia a dia. É o que o Bert Helling chama de transferência. Eu transfiro o que eu aprendi na infância, um trauma que eu adquiri na infância, eu transfiro para uma situação de rua. Ou por que vocês acham que, na maioria das vezes, acontece a violência doméstica? O homem agride a mulher ou a mulher agride o homem? O homem, majoritariamente, ele agride a mulher por crenças ou está reproduzindo um padrão que aprendeu. O Lázaro, que ficou famoso agora, a mulher dele falou, a avó dele falou, não, ele com o pai dele tinha conflito aqui. Ou seja, aprendeu a violência e reproduziu a violência. Então, gente, são colocações que eu faço aqui para a gente refletir. Se eu quero prestar um serviço de qualidade, eu preciso me conhecer primeiro.
Como é que eu lido com as minhas emoções? Quais são as minhas crenças que me liberam para a vida? Quais são as minhas crenças que me paralisam? Quem quiser, quem achar que é hora, tá na hora, sempre é hora. Mas quem achar, não, isso é conversa fiada do Roger Almeida, eu não acredito nisso, tá tudo certo também. Gente, vou fazer uma pausa aqui rápido. Alguma pergunta? Eu gosto de ser provocado, gente. Alguma pergunta? Deixa eu olhar no bate-papo se alguém falou alguma coisa aqui. Karina dizia, só eu vi vi a taça, isso. Nós dois, Karina. Alguém quiser algum comentário ou uma crítica, fique à vontade, gente. Eu estou aqui. Quem quiser abrir o microfone para falar algo também, estou aqui. Eu quero que vocês participem, para não ficar aqui um monólogo. Bem, a cultura da violência, gente. Por que que a violência, ela perdura em nossa sociedade? São muitas pessoas que estudam isso. Se eu perguntar para cada um aqui, uma parte vai dizer que esses vagabundos aí, eles têm que estar presos mesmo, porque eles é que trazem a violência, e essa história de vítima da sociedade é uma balela e que eles têm que estar presos mesmo. Tem outros que vão dizer que a sociedade produz os violentos. Outros vão dizer que a violência é fruto da desagregação, desarmonia da família. Vários conceitos aí. Eu vou trazer alguns pontos de vista. Conceito majoritário, gente, diz o seguinte: a violência, ela é sustentada em dimensão psicológica, de crenças que eu aprendi na minha infância, que eu aprendi nas minhas relações da escola, da família, ou que vem lá das gerações anteriores da família, que o bisavô falou com o avô, o avô falou com o pai falou para você, e aí a crença é essa. E por isso que nas aulas de direitos humanos, eu passava metade do curso tentando explicar sobre essa temática de direitos humanos. E ao final ele dizia, eu entendi, agora minha compreensão muda. Não sei se era para tirar nota boa, ou eu não sei quem realmente entendeu e mudou a consciência sobre isso. Mas a verdade, gente, é que a violência, ela é reproduzida, ela começa dentro de nós, o conflito e a violência. Todos nós entramos em conflito um dia. E esse conflito, às vezes, é transferido para as atividades do dia a dia. Vamos lá, dimensão psicológica de crenças, normas sociais que são impostas, que geram violência. Por exemplo, o negro não pode entrar no teatro. Nós tivemos aqui há 10 anos atrás, 15 anos atrás, um policial militar que foi barrado ali no teatro por um segurança. E aí chamou a imprensa, foi a maior confusão do mundo. E ele se sentiu discriminado, entendendo que era por conta da cor da pele dele. Dimensões psicológicas de crenças, normas sociais, valores que justificam a violência. Quer um valor? Bandido bom é bandido morto. Apanhou na rua, apanha em casa. Para alcançar o poder, justifica essa violência para alcançar o poder, segurança, riqueza, autoestima e estima de grupo e dominação social. A violência, ela serve para esses objetivos aí. Tem situações que o Código Penal, propriamente dito, ele apoia, no caso de o agente ter que agir para defender a si, legítima defesa de si ou de outrem. E aí justifica ele ter que usar da violência contra outra pessoa, que é perfeitamente plausível, que é perfeitamente normal. Foi lá no dicionário Michaelis, o que é que o dicionário no Brasil, majoritariamente, falam do conceito de conflito. Veja só as pérolas.
falta de entendimento grave, oposição violenta entre duas ou mais partes, encontro violento entre dois ou mais corpos, choque, colisão. Isso aqui é mais ligado à física e à biologia, esse conceito. Discussão veemente ou acalorada, alteração, encontro de coisas que se opõem ou divergem, luta armada entre potências ou nações, guerra, aí vem da sociologia. Conceito psicológico. Conforme a teoria behaviorista, estado provocado pela coexistência de dois estímulos que desencadeiam reações que se excluem mutuamente. Um ciúme exagerado, uma crença de que o homem manda e a mulher obedece, uma crença em que eu tenho dinheiro, eu tenho poder, uma crença de que eu sou a lei. Quando eu entrei na Polícia Militar, alguns contemporâneos meus, coronéis à época, oficiais superiores, diziam, olha, eu sou a lei. Naquela época, a Constituição Federal de 88 estava sendo gerada, tinha acabado de nascer, e vivíamos ainda o regime militar, em que os militares tinham muita força. Os policiais, em geral, tinham muita força. Mas a minha geração de oficiais ajudou a reflexão nesse sentido. Não, peraí. Nós temos uma Constituição Federal. Vamos olhar para ela e vamos discutir essa questão. E aí, ampla defesa e contraditório passou a fazer parte da Corregedoria da Polícia Militar. O direito ao contraditório, a transferência de serviço justificada pelo seu superior, as punições administrativas e penais passaram a ser também justificadas e argumentadas, como é até para um juiz, quando ele decide, está lá no CPP, está no CPC, tem que argumentar e justificar a sua decisão. Então, gente, as mudanças vêm por uma geração. E aí eu digo a nova geração que está chegando na Polícia Civil, aprendam com a experiência dos mais velhos, mas façam o diferente. Coloquem alguma coisa nova que vem de vocês e que some para a sua corporação policial civil, some para a sociedade e some para a sua vida também. O Sun Tzu, muitos aqui já leram várias vezes a Arte da Guerra, né? Sun Tzu escreveu há mais de 2.000 anos. Veja só que conceito profundo que ele deu de conflito. É luz e sombra, perigo e oportunidade, estabilidade e mudança, fortaleza e debilidade, o impulso de avançar e o obstáculo que se opõe. Os conflitos têm a semente da criação e destruição. Ou seja, ele colocava essa reflexão com os dois lados, como se fossem opostos. Eu penso que são integrados. Não existiria conflito se não existisse a paz. Então, eles são complementares, eles não são antagônicos, são complementares. Agora, para que um sobreponha o outro, tem que haver o esforço individual, parte individualmente de cada um, e vai ter os efeitos na família, na sociedade e nas instituições e no Estado. Concepção dominante. Quando duas ou mais partes competem entre si para assegurar um resultado que é mutuamente excludente. Ou seja, eu para ganhar, ele tem que perder. Um para ganhar, o outro tem que perder. Eu estava olhando meus processos hoje e eu fui fazer a defesa de um cliente, direito de família, aí tem lá, despacho do juiz, contestação. Ou seja, o juiz já sabe que o advogado vai contestar. Então, o nosso próprio processo, ele é convidativo ao conflito. Contestação, réplica, ou seja, um ganha e o outro perde. Aprendemos isso nas nossas formações nos cursos de direito. E é uma realidade que a gente precisa ampliar, gente, mudar. Bem, o Galtung, quero chamar a atenção aqui para o Johan Borton, ele traz uma reflexão importante. Uma pessoa está em conflito por 3 situações que estão sendo ameaçadas. Ou a sua necessidade, ou seus valores, ou seus interesses.
Quais são as necessidades que ele coloca aqui? Necessidades vitais. Comer, dormir, uma casa, uma família, beber água, trabalhar. Essa necessidade, quando ameaçada, leva a um conflito. Valores. Os valores morais que eu aprendi. As crenças que eu aprendi. Esses são os valores. Opa, eu aprendi que um homem tem que respeitar uma mulher. Eu aprendi que uma mulher tem que respeitar um homem. Eu aprendi que no casamento, um não tem que impor o seu jeito de conviver para o outro. Os dois conversam e dentro do conflito eles buscam encontrar um novo, com o que eles aprenderam lá atrás. E não que chegar no casamento e dizendo o que mamãe e papai faziam lá é o certo, o que você está fazendo aqui é o errado. E aí você vai entrar no conflito, vai ter dificuldade. Os interesses. Eu tenho interesse em comprar um carro, comprar um terreno. No Código Penal, um exemplo, eu tenho interesse aqui de comprar droga e eu vou lá e roubo uma carteira, quebro o vidro do carro. São os interesses. Eu tenho interesse em ascender na minha profissão, então eu vou puxar o tapete do outro. Eu vou dedurar o outro colega para o meu chefe, ele vai ser demitido e eu vou ser condecorado. Interesses. E é muito interessante, porque 99,9% dos conflitos, até aqueles que chegam em delegacias, olha essas três motivações: necessidade, valores e interesses. Vai se encaixar em uma ou mais dessas aqui. Que só você, aplicando a norma, a lei, o código, não vai resolver a causa. Só vai tirar da rua, tira de circulação e superlota as cadeias. E lá tem uma universidade já em nível já de graduação, pós-graduação em doutorado, que estimula aquela pessoa a dizer, olha, você agora está do nosso lado. Tua família lá fora não te quer, a polícia não quer nem te ver, a PM também. Então agora tu só tem nós aqui, e eu vou te ensinar a fazer. Tu quer fugir daqui? Ah, eu quero. Pois vai lá naquele outro preso ali e faz isso com ele. Que tal dia nós vamos planejar uma fuga para tal dia, aí tu vai com a gente. São os valores que eles aprendem lá dentro. Espero que essa situação mude. Só o encarceramento não reeduca ninguém. Por isso nós vamos entrar agora no principal da nossa atividade.